Eu tô aqui com o pessoal do podcast aqui, Bancada RJ, para conversar sobre as campanhas dos times cariocas no Campeonato Brasileiro que se encerrou ontem. O podcast deles tem 4 integrantes. Cada um torce para um time do Rio. A Luísa torce para o Botafogo, o Marcelo para o Vasco, o Guilherme para o Fluminense e o João para o Flamengo. Mas o Marcelo, infelizmente, não pôde estar conosco nessa conversa. Começar falando do Vasco. O Marcelo não está presente, mas vocês podem comentar aí. O Vasco começou o campeonato lá em cima, foi líder por algumas rodadas. Vocês imaginavam que terminaria o campeonato sendo rebaixado? O Vasco tinha time para cair? Quem sabe Elita responder. Eu não imaginava. Inclusive, eu cheguei a pensar que o Vasco faria um campeonato bem parecido com o que fez em 2019, né? Eu ia falar ano passado, mas é porque 2020 a minha cabeça ainda está em 2020. Mas eu imaginei que o Vasco faria um campeonato bem parecido com o que fez em 2019, daria continuidade, aquela sequência razoável ali de meio de tabela, né? Quase beliscando uma vaga na Libertadores, enfim. E para mim, cara, o grande problema do Vasco, dos dois cariocas que foram rebaixados, né? Mas essa é uma visão pessoal minha, foi a constante troca de treinadores. Eu acho que essa foi não a causa, né, a única, assim, mas o que empurrou esses dois times para a Série B. Eu botaria na conta da constante troca de treinadores, né, do erro de planejamento, de uma maneira geral. É o quarto rebaixamento do Vasco. Que peso vocês acham que isso tem na história do clube? A gente até nos últimos episódios, acho que no último episódio a gente discutiu isso, né, um pouco, falando sobre, né, a grandeza dos clubes e como a modernidade, né, talvez vá cobrando um preço, né, essa questão do dinheiro mandar muito no futebol. Então, eu acho que o Vasco e o Botafogo, acho que todos os times do Brasil, né, mas mais os que passam dificuldade financeira, o Vasco e o Botafogo, né, no caso desse ano do rebaixamento, vão sentir mais isso, né, por conta, enfim, das questões das inúmeras crises, dificuldades políticas e tudo mais. Para a história ela nunca está fechada, né? Ela não acaba, né? Então ela vai se reescrevendo. Pode ser que o Vasco, daqui a 50 anos, esses 4 rebaixamentos, a gente veja daqui a 50 anos como uma exceção na história do Vasco. Uhum. Caraca, lembra daquela época que o Vasco ia toda hora? E pode ser que daqui a 50 anos a gente fale, caraca, é o 20º rebaixamento do Vasco. Então, eu acho que a história ela vai se reescrevendo. Hoje, é mancha, como todo rebaixamento, mas eu acho que ainda, pelo menos nesse momento, não a pequena, não tira o Vasco, por exemplo, dos grandes clubes do Brasil ou do Rio de Janeiro. Eu concordo também. Eu também não imaginava que isso fosse acontecer com o Vasco, ainda mais eu pensei que fosse ter um time não com muita qualidade, né, como é o time do Vasco, mas um time bem arrumado. Mas como o Guilherme falou, constante troca de técnicos, ainda mais no ano, que foi um ano atípico, isso afetou demais, tanto o Vasco quanto o Botafogo, além do extracampo, né, questão de dirigentes. A gente sempre fala que é uma história muito parecida dos dois clubes. Continuar com a Luísa, então, falar do Botafogo, que também foi rebaixado, né? Luísa, o Botafogo começou o ano sonhando com a Botafogo SA e com a contratação do Honda, mas termina o campeonato não só rebaixado, mas também como lanterna. O que foi que deu errado e a que se deve esse rebaixamento? O que deu errado? Tudo. É isso, começou o ano com planejamento com o técnico, era o Valentim, em pouco tempo ele saiu, veio pandemia e assim, constante troca de técnicos, constante contratações totalmente sem planejamento, assim, né? A gente teve uns 55 contratados e por aí, né, que a gente viu, que muitos nem foram utilizados, outros foram utilizados assim, nas últimas rodadas. O que deu errado foi falta de planejamento, diretoria amadora, o disse-me-disse, aquela questão que teve Montenegro, Felipe Neto, isso tudo afetou demais o Botafogo também, e principalmente a questão do Botafogo SA, que isso afeta a credibilidade, né, do projeto, e aí junta com a falta de comprometimento dos jogadores em
campo, né? Que a gente via ali já na metade do campeonato, diferente do Vasco, como você perguntou, né? Vocês imaginavam? O Botafogo, na metade do campeonato, todo mundo já sabia como que ia terminar. Tinha esperança, mas todo mundo já sabia que não ia dar certo. E então isso também afetou demais, né? E resultou na Série B. Vamos ver se ano que vem. Esse ano o time, essa nova diretoria seja realmente mais responsável. A gente está esperando esse CEO, esse diretor que vai dar um ar um pouco mais de empresa para o clube, né? Porque, como o Marcelo falou, na questão de financeira hoje afeta demais os times, né? Afeta demais os times do Brasil. Então, a cabeça do Montenegro, por exemplo, era a mesma cabeça assim, do Eurico da vida. Eles pararam lá nos anos 90, quando era tudo oba-oba, tudo ali não era levado a sério, e continuou. Então, hoje em dia é um novo futebol, um novo jeito de fazer futebol, e as pessoas, os dirigentes têm que pensar nisso, né? Você já falou um pouco da... Vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o Botafogo, né, ela comentou do CEO novo, né, dessa nova equipe que o Botafogo vem contratando. Acho que o Botafogo vai mirando pelo menos nos exemplos que deram certo, né? Contratando boa parte da nova equipe, fez parte da equipe, por exemplo, vencedora do Flamengo de 2019. Né? Mesmo que não eram pessoas com cargos principais, são pessoas que estavam na equipe do Flamengo, né, na base, e o Flamengo na base também foi muito bem em 2019. Então, acho que o Botafogo está pelo menos mirando no lugar certo, né? Tá olhando para o lado e falando, olha, o Flamengo está fazendo tudo certo, pelo menos, né, administrativamente ali na questão financeira, de ganhar títulos. Mas então o Botafogo tá olhando para isso e mirando, eu acho que pro caminho certo. Né? Se vai dar certo ou não, a gente vai poder falar isso no final da temporada, né? A gente espera que sim. Mas pelo menos está começando bem. Está começando bem e é o melhor dos caminhos, né? No início você tem que começar pelo menos bem. Vocês já falaram um pouco aí da próxima pergunta que eu ia fazer sobre o futuro do Botafogo, né? Dessa próxima temporada. O que você espera? O que você achou da contratação do Chamusca, Luísa? Vai ser um campeonato difícil, né? Com Cruzeiro e Vasco, 3 times grandes ali disputando. O que vocês imaginam aí para a Série B? Vai ser a série mais disputada, né? A Série B mais disputada de todos os tempos aí. Porque além de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, também tem assim, um Ponte Preta, que é um time que é bem organizado. Tradicional. Curitiba também. Então, assim, vai ser realmente bastante difícil. Mas o Chamusca veio aí, eu gostei, acho que todo torcedor do Botafogo gostou também, porque ele já tem uma experiência na Série B, e nas outras séries que ele participou também, ele sempre conseguiu avançar, né? Voltar. Série D para C, Série C para B, Série B para A. Então a gente espera que ele pegue essa experiência e ajeite o time, né? As contratações, por enquanto, também estão boas, são jogadores que também têm experiência com Série B, jogadores que se destacaram nos times deles. A única coisa ruim hoje foi a renovação com o Luiz Otávio, que é um jogador que nenhum torcedor gosta, não fez nada, e ainda teve aumento salarial. Então, assim, por que isso aconteceu? É difícil de entender. Mas, assim, teve agora o Guilherme Santos, o lateral, está se recuperando. Ele é bom e vai ser realmente uma peça importante para a Série B. Então, a gente está aí esperando mesmo que essa nova diretoria contrate bons jogadores, contrate jogadores ali que não vão sair da folha salarial, que é muito difícil, né? Mas tem que ser assim, tem que pensar assim. E não contratar igual fizeram, por exemplo, com o Kelvin. Eu sempre falo disso, porque é uma coisa que ficou na minha cabeça e é um dos pontos cruciais para o rebaixamento, que foi o Ricardo Gottenberg falando, traz ele não é muito caro, se for bom, ok, se não for, ok também. Então, isso percebe também a falta de planejamento que teve ano passado. Então, espero que esse ano não tenha isso. Contrate jogadores pontuais, jogadores que realmente vão fazer a diferença para o time e que tenham um comprometimento com o time. Faltou demais esse ano. Aquela dos dois cariocas foi uma surpresa negativa,
mas também tivemos uma surpresa positiva, que foi a campanha do Fluminense. O Tricolor volta à Libertadores depois de 7 anos. Acabou terminando em quinto, mas ainda tem chance de conseguir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil. Guilherme, você imagina que o Fluminense poderia... Você imaginava, né? Que o Fluminense poderia se classificar para a Libertadores? Ou foi uma surpresa para você também? Ainda acredita na vaga? Direta, no caso? Não. Voltando pro início do ano, eu não imaginava que o Fluminense se classificaria para a Libertadores. Eu imaginava que o Flu ficaria no meio da tabela, na metade da tabela. Enfim, naquele 10º lugar, 12º lugar, alguma coisa assim. Né? Aquela zona de classificação para a Sul-Americana ali. E para mim, pelo menos assim, no meu modo de ver a temporada do Fluminense, o ponto da virada, né, da temporada do Flu foi a final do Carioca, em especial o jogo da final da Taça Rio, né, quando vence o Flamengo nos pênaltis, enfim, e depois os 2 jogos da final do Carioca, que vem a perder o título, né, mas impõe muitas dificuldades ao time do Flamengo. Eu acho que ali foi o momento que o Odair Hellmann, que o time do Fluminense percebeu que eles tinham uma boa maneira de jogar, né? Que aquela maneira de jogar faria o time ser competitivo, se tornar competitivo. E para mim ali foi o ponto da virada, né? Ali eu acho que foi o momento em que o time percebeu assim, a gente pode beliscar alguma coisa aí. Outro ponto interessante também foi a volta do Fred, né, cara? O Fred como um grande ídolo, né? Como o grande ídolo do Fluminense na atualidade, né? Na nossa geração, enfim. É um jogador... Existem jogadores que não tem jeito, né? A partir do momento que eles botam determinada camisa, eles passam a render mais e o time em volta deles passa a render mais também. Eu acho que o Fred é esse cara para o Fluminense no momento. Né? Eu acho que após a vinda dele, ele trouxe uma mentalidade de clube, né, de Fluminense, do Fluminense vitorioso, né, do Fluminense de 8 anos atrás, que ganhou do time de guerreiros, né, que fugiu do rebaixamento com 1% de chance, que ganhou o Brasileiro em 2010, ganhou o Brasileiro em 2012. Eu acho que ele trouxe esse tipo de mentalidade, esse tipo de melhora. E aí houve um crescimento de desempenho gigante dos jogadores que estavam ao redor dele, né? O Fluminense, no começo do ano, começou o ano com um elenco muito envelhecido, no começo do ano passado, né? No começo da temporada, com Henrique, Hudson, Nenê, a gente pode falar do próprio Ganso, que não é tão velho, mas é como se fosse. Então... É lento, né? O Fluminense tinha um time bastante lento. E aí, cara, aos poucos as coisas foram acontecendo e a molecada foi tomando lugar, né? A molecada de Xerém. Então, o Dodi não é um moleque de Xerém, mas é um jogador jovem que o Fluminense descobriu, né? E o Fluminense tem se notabilizado nos últimos anos por ter facilidade para descobrir jogadores jovens que se destacam. Entrou no time, se destacou bastante. O Nino cresceu muito. O Lucas Claro também foi uma descoberta interessante. Somado a isso, né, os moleques da própria base mesmo, né, o Marcos Felipe, que é moleque de Xerém, entrou no lugar do Muriel e aumentou muito o rendimento da defesa. O Calegari, que entrou na lateral direita após a saída de Gilberto. O Martinelli, que entrou no time após a saída do próprio Dodi, né? Luiz Henrique, enfim, são jogadores que fizeram o rendimento do Fluminense crescer, né? E essa molecada cercada por jogadores do naipe do Fred e do Nenê tiveram ali a mistura perfeita, né? De experiência com o pulmão, com juventude, com raça, com identificação com a camisa. E eu acho que isso criou uma química de time muito boa que proporcionou ao Fluminense brigar por essa vaga na Libertadores e conquistar essa vaga na Libertadores. Né? O Fluminense também está de técnico novo, né? O Marcão, sempre que ele entra, ele consegue os resultados. Mas o Fluminense trouxe o Roger Machado,
Queria que você falasse também o que você achou da contratação do Roger e do que você espera aí pro próximo ano, se você acha que vai manter essa pegada e até onde você acha que o Fluminense pode chegar na Libertadores. Falando de técnico, Final. né? O Fluminense. O Não, Fluminense. Oi? e que não seja LDU. Pois é. Não, eu quero me vingar da LDU. Eu sou do grupo de tricolores que não tem medo da LDU, não, cara. Que é doido pra pegar a LDU numa final de novo e Coragem. tentar o sarrafo neles. Se dane. Eu tenho mais ódio da LDU do que do Flamengo, pra vocês terem noção. Tranquilo. Mas vamos lá. Com relação aos técnicos, né, do Fluminense, eu acho que a diretoria do Fluminense teve um grande mérito nessa temporada, e eu falei isso nos episódios do podcast, alguns episódios atrás. A teimosia, às vezes, ela é uma qualidade, né? Ela pode ser um defeito, mas em algumas situações ela é uma qualidade. Então a torcida do Fluminense fazia uma pressão enorme para o Mário demitir o Odair no meio da temporada, né? O Odair ele foi eliminado precocemente, podemos dizer, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, então, a eliminação foi traumática, né? Tomou 3 gols do Atlético Goianiense, enfim. E o Mário segurou o rojão, falou, não, vou manter o Odair. E valeu a pena. Depois entra o Odair sai por receber uma proposta de um clube estrangeiro, né, de um clube árabe. Entra o Marcão e a torcida, mais uma vez, fica fazendo pressão, porque o começo do Marcão não foi bom. O começo do Marcão não foi um começo positivo. E eu, inclusive, falei, o Fluminense precisa contratar um técnico de verdade, cara. Tira o Marcão. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo. O Marcão ajustou o time. Para mim, o Fluminense do Marcão jogou um futebol até melhor do que o Fluminense do Odair vinha jogando. E as coisas deram certo, né? E agora trouxe o Roger Machado. Eu acho o Roger um técnico bom. Eu acho o Roger um técnico na média, né, pro que é o futebol brasileiro. Eu não acho que o Roger deixe nada a desejar com relação ao Rogério Ceni, por exemplo, que é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Eu vejo os dois no mesmo nível. E é um cara estudioso, enfim. É aquele treinador que gosta de estudar o futebol, né, que se atualiza, enfim. Vamos ver se ele consegue implementar os conceitos dele no Fluminense. Espero que sim. Vamos encerrar falando do Flamengo, né, que conquistou o título ontem. Se tornou octacampeão brasileiro, bicampeão em sequência. Mesmo com a derrota com o São Paulo, o Flamengo ficou com o título devido ao empate com o Internacional. Queria saber do João, queria que você contasse pra gente, João, como que foi esse jogo aí para você, se ficou muito nervoso, como que foi essa experiência, achou que fosse dar ruim, torceu mais pro Inter ou pro Flamengo? Olha, vou ter que admitir que torci mais pro Corinthians ontem. Mas mais pro Corinthians, no caso, falei errado, desculpa. Quando deu 40 minutos, né, no jogo, já sabia que os dois cronômetros, né, estavam ali com a diferença de 5 segundos, eu tirei do jogo do Flamengo. Porque eu falei, acho muito difícil o Flamengo virar a situação do jogo. Eu falei, vou concentrar as minhas forças aqui no Corinthians. Vou ajudar aqui mentalmente o Corinthians. E troquei pro jogo do Inter. Os 12 minutos finais ali, eu vi o jogo do Inter e do Corinthians. E assim, cara, foi uma temporada maluca. Acho que para 90% dos times foi uma temporada maluca. Eu acredito que o campeonato foi, por conta dessa maluquice, foi um campeonato melhor do que o campeonato do ano passado, na temporada passada, né, 2019. Não pro Flamengo, né? O Flamengo foi muito melhor ganhar 2019. Mas digo o campeonato em si, né? E cara, foi enfim, nervoso, total, nível final de Libertadores, porque, enfim, né? Era o Inter atacando o tempo todo, era a bola na trave, era o Cássio tendo que fazer defesa embaixo da trave, em cima da linha, depois o rebote que vai na trave de novo, e aí é gol impedido.
Quando saiu o gol do Denilson, acho que aqueles 2 segundos que a alma sai do corpo, até você ver o Bandeirinha levantando a bandeira e você... Parecia aquela Libertadores, foi do Emelec, que o Flamengo ganhou de 3-0, mas ficou torcendo para outro jogo, assistindo no campo também, e acabou eles fazendo, o Emelec fazendo um gol e o Flamengo eliminado. Foi mais Eu ou já menos a tava mesma... vendo o filme assim repetido na cabeça. O filme era muito repetido, tanto que a torcida até depois brincou, né? Tipo, eu não tô acostumado a acabar o jogo e depois que o jogo que eu preciso do resultado dá certo, né? Porque o Flamengo já tinha sido eliminado assim com o Emelec, que é um dos maiores memes da história do Flamengo na Libertadores, né? É o Léo Moura com fone de ouvido. E seria o meme o Ilharão no celular, Era. se o Flamengo não tivesse sido campeão. Viraria meme e entraria para a galeria dos memes junto com o Léo Moura. Mas foi isso, foi um campeonato, acho que, enfim, brindou o que foi o campeonato. Campeonato emocionante, campeonato maluco, campeonato decidido com muita interferência do VAR, a gente comentou sobre isso. Acertando ou errando, o VAR ele interferiu mais no campeonato, mais do que no campeonato de 2019, e a gente já reclamou em 2019. Talvez não tenha reclamado tanto, porque o Flamengo foi tão superior aos demais que meio que você. Não, bom, tá, beleza. O Flamengo pode ter, enfim, pode ter tido um outro resultado ali, uma outra marcação, mas, pô, acabou com quase 20 pontos na frente do rival, enfim, fez 90 pontos, não tinha muito o que reclamar, o que contestar na campanha do Flamengo. Mas 2020 foi um campeonato maluco e que terminou digno do que foi 2020. Você falou desse campeonato maluco, queria que você avaliasse o ano do Flamengo, né? O Flamengo começou o ano com o título da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, ainda com o Jorge Jesus. Aí caiu de rendimento com a saída do Português, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, mas conseguiu essa arrancada aí no final e terminou o ano com o título brasileiro. Cara, foi um ano. Não dá pra gente. Acho que nenhum dos clubes do Rio, né? Nenhum dos clubes do mundo dá pra gente tirar a pandemia da equação, né? Talvez o Jorge Jesus não tivesse saído se não fosse a pandemia. Não dá pra cravar, enfim, mas talvez ele não tivesse saído e não dá. E também não dá pra cravar que ele repetiria. Acho muito difícil que mesmo sem a pandemia que ele repetisse o que foi 2019. 2019 foi uma conspiração do universo, que tudo convergiu certo para o Flamengo. A gente teve o Pablo Mari, Pablo Mari foi o cometa Halley do Flamengo, né? Passou aqui, um espanhol que ninguém sabia de onde veio, que veio, jogou simplesmente o melhor futebol da vida dele, talvez ele não jogue de novo assim, e foi embora. Foi um Rafinha voltando, jogando 6 meses e depois, né, indo embora também. Foi o Felipe Luiz voltando da Europa, um Gerson, que nem a torcida do Flamengo era unanimidade quando ele veio para ser um dos melhores jogadores do Brasil. O Bruno Henrique, desacreditado no Santos, de ter feito 2 gols na temporada, e aí depois ele volta para fazer, né, uma melhor temporada da vida também. Mas e aí vem um 2020 que começou com essa expectativa, né? Com essa expectativa da gente repetir pelo menos parte do que foi 2019, né? Se criou muito essa ideia de hegemonia no Brasil, né? De se construir uma era do Flamengo, que pode ser até construída. O Flamengo ainda mantém essa ideia, né? O bicampeonato seguido, acho que ainda dá essa possibilidade. O Flamengo construir uma era, uma hegemonia, mesmo que não seja seguida, mas que seja, sei lá, um período de 10 anos que o Flamengo, como foi os anos 80, né? Nos anos 80 o Flamengo ganhou 80, 82, 83, 87. Então, pode ser que os anos 2020, 2019 aí, de 2019 até os anos 2020 aí seja um ano que o Flamengo volte a ganhar. E aí, voltando a falar da temporada, teve essa passagem do Domi, que, enfim, deu errado. O Flamengo tentou, acho que manter o cartucho, né, de acertar um europeu e dar tudo certo de novo, mas por inúmeras circunstâncias do contexto, não deu certo. Acho até que o Domi deixou algumas coisas que o Flamengo do Rogério Ceni se utilizou, principalmente no uso dos laterais. Eu acho que enfim, né, o Domi já colocava o Felipe Luiz muito mais para dentro do que o Jorge Jesus colocava. E aí o Rogério Ceni veio e aprofundou ainda mais isso, né? Transformou quase o Felipe Luiz em um meio-campo quando o Flamengo estava com a bola, e deixando o lateral direito, que no caso foi o Isla, né? Como esse sim jogando de lateral, né? Indo e voltando até pela questão física, né? O Isla é muito mais físico do que o Felipe Luiz. E o Rogério, tirando
acho que a grande cartada dele, né, o grande Rogério Ceni que a gente consegue observar no time é o Arão na zaga. Tirando isso, foi como o Guilherme falou. Eu não acho que o Rogério Ceni tenha feito algo revolucionário no time. Ele talvez tenha aprimorado coisas que não deram certo com o Domenech, que é o caso, a participação do Bruno Henrique nos jogos, né? Jogando o Bruno Henrique um pouco mais para trás, para o Bruno Henrique já pegar a bola em movimento, trazendo o Felipe Luiz um pouco mais para o meio. Acho que, no geral, o Rogério Ceni ele fez o feijão com arroz, um bom feijão com arroz, bem temperado, mas não foi revolucionário, né? Mas foi o suficiente. Por quê? Porque a gente já também, um assunto que a gente repete várias vezes no podcast, é que o Flamengo ele tem um elenco muito melhor do que qualquer outro time do Brasil. O Palmeiras é bom? O Palmeiras é bom, um time bom, um elenco bom. O Atlético é um elenco bom? É um elenco bom. Mas o Flamengo é muito melhor ainda do que esses. Né? O Pedro não seria reserva de nenhum time no Brasil. Nenhum. Os outros 19, o Pedro seria titular. E ele é muito banco do Flamengo. Mesmo que em alguns momentos o Rogério Ceni usou o Gabigol, mas na hora da decisão, todo mundo sabia que o Rogério Ceni ia colocar o Gabigol de titular. Entendeu? Então, foi uma temporada que começou, que o Flamengo colheu o que começou em 2019, né? A montagem desse elenco tão melhor do que os outros. Já que o Guilherme e a Luísa falaram dos técnicos novos deles, eu queria que você falasse do Rogério Ceni, o que você achou desse trabalho dele. Ele foi muito criticado, né? E o Jorge Jesus lá em Portugal não tá indo bem, foi rebaixado, não, foi eliminado mais uma vez essa semana da Liga Europa. Se você fosse dirigente, se fosse Marco Braz, você manteria o Rogério Ceni ou tentaria trazer o Jorge Jesus de novo? Olha, vou te responder de duas formas. Então, vou te responder do jeito que você perguntou, falando como dirigente, e depois como torcedor. Como dirigente, não. Na verdade, as duas seriam não, mas por explicações diferentes, né? Como dirigente, não, porque eu acho que, enfim, acho que seria mais uma vez, mesmo sendo o mesmo Jorge Jesus, seria você tentar voltar num plano que já deu errado, né? Que é você tentar ir no europeu e gastar um cartucho com um cara da Europa, com um salário muito alto, e que você sabe que ele vai sair a qualquer momento, né? O Rogério Ceni pode ser que ele tenha um planejamento de ficar 2, 3 anos no Flamengo. Pode ser, né? Vai que vai ganhando, e aí ele planeja 2022, sei lá, vai que ele ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, e aí começa a planejar a carreira dele, Rogério, para a seleção em 2022. Pode ser que até 2022 seja o Rogério Ceni aqui. Com tranquilidade, a gente consegue aceitar isso, que o Rogério Ceni seja técnico do Flamengo até 2022. O Jesus eu não sei. Um técnico europeu eu não sei. Porque eu tenho certeza que o técnico europeu vai vir para o Brasil para voltar para a Europa. Nenhum técnico vem para cá para ficar 10 anos. Se acontecer, vai ser assim, uma história de cinema. Né? Por exemplo, o Abel Ferreira agora no Palmeiras. Né? Ganhou Libertadores, ótimo. Mas eu tenho certeza que se um time grande da Europa voltar a chamar ele muito provavelmente vai voltar para a Europa. Porque é onde está o futebol, né? O dinheiro, as grandes ligas, o glamour, a fama. Então ele vai voltar para lá. E no Rogério Ceni não. O Rogério Ceni é uma aposta que você pode apostar a mais longo prazo e ter uma garantia de que pode ser que vá funcionar. E como torcedor, fica um lado meu, seria maravilhoso voltar a ver o Jorge Jesus, ele é o maior técnico. Ele talvez top 2, vou dizer assim, não vou entrar nessa briga porque tem muitos do Flamengo que não gosta disso. Mas ele é um dos maiores técnicos da história do Flamengo, com certeza. Não tem dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisinha. Se ele voltar e der tudo errado, não é perigoso ele apagar esse lado que a gente tem de ídolo? Porque a gente sabe que o Jorge Jesus, vamos analisar friamente aqui, ele não é um super técnico, ele não é o Guardiola. Né? Todo mundo concorda com isso, né? A carreira dele no Benfica é boa, mas nunca ganhou nada no Benfica, a não ser o Campeonato Português, né? E agora no Benfica está sendo pífia a passagem dele. Então ele não é o Guardiola, não é certeza que ele vai vir para cá, fazer o Flamengo jogar tudo de novo e ganhar tudo de novo. Então, como torcedor, um lado romântico meu fica, deixa o Jorge Jesus de 2019 na história e tá tudo certo. E deixa o Ceni trabalhar. Eu acho, só para implementar né, nessa discussão sobre o Jorge Jesus, eu acho interessante porque recentemente saiu na mídia, né,
uma notícia, uma fala de que o sonho dele seria treinar a seleção brasileira. Né? Assim, volto para o Flamengo, né? Volto a conquistar títulos com o Flamengo. E aí, a partir de 2022, né, quando o Tite sair, eu entro na seleção brasileira. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Se isso foi declarado por ele ou se isso é invenção de algum jornalista querendo chamar a atenção. Mas fica aí essa... Eu, no lugar de um torcedor do Flamengo, né, de um torcedor rubro-negro ou mesmo de um dirigente, eu ficaria com uma certa pulga atrás da orelha, sabe? Pô, até que ponto esse cara ele vem para cá porque ele quer estar aqui, ou até que ponto ele vem para cá porque ele quer usar isso aqui como um trampolim para um salto maior depois. Eu teria essa desconfiança, penso eu. Não sei vocês. A gente está chegando no final. Eu queria que vocês comentassem essa seleção que vocês fizeram no Instagram, que o pessoal votou. Se vocês concordam com essa seleção. Aquilo ali foi uma covardia, isso não se faz, não. A gente, Bota logo o time todo do Flamengo, não é? a gente fez na enquete. Vou falar aqui rapidinho a escalação. Hugo Souza, Rodrigo Caio, Lucas Claro, Felipe Luiz, Calegari, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. A gente fez ela foi popular, né? Foi no nosso a gente. E eu fiquei com medo quando eu fiz as artes, né, e tudo mais, e postei lá, de ter um clubismo muito exagerado, né? E apesar de você olhar a escalação, você falar, nossa, todo time do Flamengo, então foi clubista. Não, não foi, e me surpreendeu. Os votos não foram tão... Poucos jogadores ganharam de lavada. Se eu não me engano, eu acho que a Arrascaeta, o Gerson e o Gabigol foram os que ganharam, assim, muito na frente. O restante... São os mais diferenciados mesmo, né? Exatamente. Os outros foi ali por um voto, os votos se espalharam. Então, acho que a minha seleção seria diferente, tá? A minha seleção não seria o Hugo no gol, seria o Marcos Felipe, do Fluminense. Não seria o Rodrigo Caio na zaga. O Rodrigo Caio jogou muito pouco no Campeonato Brasileiro, apesar de ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Né? Se você for falar de técnica, eu acho que não um dos melhores. Eu acho que a melhor dupla seria, sei lá, Rodrigo Caio e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Seria a dupla de zaga do Brasil. Mas no Brasileirão, eu, ainda mais falando dos times do Rio, eu colocaria o Nino, do Fluminense, junto com o Lucas Claro. Na lateral esquerda, aí seria o Felipe Luiz mesmo. E no ataque, eu tiraria o Pedro e colocaria o Cano. Até pela dificuldade do Cano em fazer a quantidade de gols que ele fez jogando no Vasco. É óbvio que tem os dois lados, né? Tem o fato dele ser o único bom ali, então ser mais fácil para ele fazer gol, mas ao mesmo tempo ele tá jogando com um monte de cara que é muito pior do que a média do Campeonato Brasileiro. Então eu colocaria no lugar do Pedro. Como o João falou, né? A montagem da seleção foi popular, né? Não foi a gente que montou, né? Foram os nossos seguidores. E assim, as injustiças que eu vejo foi o gol, né? O Hugo vai me desculpar, assim, mas eu não acho o Hugo Souza, né? O Neneca, um cara que esteja pronto, um goleiro que esteja pronto, nem para o Flamengo e nem para futebol assim profissional de uma maneira geral. Acho que ele é um menino, ainda precisa melhorar, evoluir em muitos fundamentos, enfim. A gente não precisa nem dizer, né, que a falha dele ontem custou o G4 do Fluminense, né? Um baita de um babaca, você, senhor. Olha a raiva aí, o motivo da raiva. Mas, vamos lá. Eu acho que o Marcos Felipe fez um campeonato brasileiro mais regulado que ele. Lateral direito, Calegari, eu acho que está ok. Foi, de fato, um lateral direito mais regular. A zaga, eu botaria o Nino e o Lucas Claro. E aí, não por um critério clubista, né, apesar de tudo, mas porque eu acho que no Brasileirão eles jogaram mais do que o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é melhor do que eles? Provavelmente sim. Tecnicamente falando, né, enfim, a gente não precisa falar nada. O Rodrigo Caio é um zagueiro extremamente técnico. Agora, seleção do Brasileirão, que jogou mais no Brasileirão, que rendeu mais no Brasileirão, o Nino e o Lucas Claro dos times do Rio, para mim, eu acho que não há discussão. Lateral esquerdo eu manteria o Felipe Luiz. Os volantes eu manteria também.
E aí eu acho que meu único ponto de discordância seria o Pedro no ataque, apesar de que eu entendo o Pedro estar no ataque, né? Por que eu discordaria? Primeiro porque o Pedro é reserva, né? Assim, ele não é titular nem no time dele. Então, como é que ele vai estar presente numa seleção de campeonato brasileiro, numa seleção carioca, enfim. Mas aí entra aquela questão, né? Tá, cara, você tira o Pedro e você bota quem? O Cano? Porra, mas o Cano foi rebaixado. E aí? Como é que você faz, né? Fred, você vai botar o Fred? Pô, mas o Fred não rendeu tanto no Campeonato Brasileiro. Foi um jogador importante para a campanha do Fluminense, mas assim, também não foi nada que saltasse os olhos, né? Então, não tem ele, vai ele mesmo. Mas a minha seleção seria diferente. Você, Luiz? Não é isso, eu brinquei que é covardia, mas também não tem como, né? Como o João falou, é uma diferença muito grande na qualidade dos times do Flamengo para os outros, né? Então, assim, realmente a grande maioria seria do Flamengo. Um ou outro que daria para botar do Fluminense, o Cano daria para botar pelo que fez, assim, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Eu até brinquei e falei, pô, ninguém votou no Kevin, ninguém votou no Babi. Mas, assim, não tem como brigar, né? Então, realmente, a maioria ali para uma seleção brasileira, seleção do Brasileirão, com times aqui do Rio, a maioria é assim mesmo, Gerson, Arrascaeta, pessoal do Flamengo, tirando um ou outro, como a gente falou, a zaga do Fluminense. Talvez realmente no gol também. Eu gosto do Neneca, eu acho que ele tem muito a crescer ainda, mas tem umas falhas, assim, bem de pessoas que estão ainda crescendo, como a falha de ontem, que foi a mesma, parecida, não a mesma, parecida com a mesma falha que teve também contra o São Paulo, ele saindo jogando, né? É uma coisa que eu sempre reclamo. O meu pai soltou a seguinte frase, né, quando ele teve essa falha no jogo de ontem. Porra, esse menino aí tentou sair jogando curto no outro jogo, falhou, fez o gol. Nesse ele tentou dar o chutão para frente, falhou de novo, sofreu o gol. O melhor é ele não jogar, pô. Tudo que ele faz tá errado. É um pouco disso. Acho que tem que treinar essa saída de jogo aí com o Neneca. Eu ia falar isso, que a falha é diferente, né? Uma ele tentou driblar e errou, outra ele chutou e errou, mas que vem da mesma origem, né? A origem dele não ter confiança. Mais do que não saber jogar, é medo. Ele tem medo de estar com a bola, né, em CV. Ele tinha espaço ontem para dominar e bicar. Ele podia bicar ontem, mas ele podia dominar, ajeitar o corpo e bicar para frente. Ele não fez. O que ele faz? A bola vem nele, ele quer se livrar da bola. Muitas vezes dá para ele abrir no zagueiro, dá para ele bicar, às vezes até para lateral, entendeu? Porque ele estava virado o corpo para lateral. Se ele bica para lateral, muito provavelmente esse lateral, o jogo que segue, não ia mudar a vida de ninguém. Mas ele tem muito, muito receio. Muito Fluminense, né, Guilherme? E para completar, eu não sei quando esse Neneca, seu otário. quando o vídeo vai estar saindo, mas a gente vai montar a nossa, né? Cada um aqui montou a seleção do Campeonato Brasileiro. Então, quem quiser, fica lá, dá uma olhada lá no nosso Instagram. Que quando esse vídeo sair, já deve estar lá a seleção de cada um no nosso feed. A seleção aí com todos os times do Brasileirão do que a gente acompanhou lá. Pode divulgar aí o Instagram, o Twitter de vocês. O Instagram é @arquibancada_rj, e aí tudo junto, não arquibancada_rj. E no Twitter também, né, obviamente, arquibancada_rj. Né? No Twitter é mais para momentos durante a partida. A gente comenta todos os jogos lá no Twitter. E para o Instagram é mais essa interatividade, né? De ver a nossa opinião, de você saber quando que lançou o episódio novo. A gente costuma fazer bastante enquete, né? Para ter essa troca com o torcedor nos stories. Então, é um conteúdo que a gente está criando, que a gente está planejando bem bacana para 2021 aí. Para a gente encerrar, eu queria saber de vocês um palpite para o Campeonato Carioca, que vai começar semana que vem. Quem que vocês acham aí que vai ser campeão? Flamengo. Botafogo. Eu vou ser clubista também, Fluminense. Então é isso.
Então é isso, galera. Desejo ao Botafogo e ao Vasco, clubismo à parte, que se recuperem, voltem logo para a Série A, o futebol do Rio voltar a ser forte novamente. Desejo boa sorte para o Fluminense nessa volta à Libertadores e que o Flamengo continue representando bem o Rio. Que a temporada de 2021, claro, seja melhor para a gente, para os cariocas. Obrigado, Guilherme, João, Luísa. Boa sorte ao Marcelo no concurso dele. E muito obrigado de novo pela presença de vocês, virei fã do canal. E indico aí para você que está assistindo para seguir eles no Instagram, no Twitter. O João falou aí, eu vou repetir: @arquibancada RJ no Instagram e @arquibancada _RJ no Twitter. Obrigada, gente. Valeu, Rafael. Valeu. Obrigado pelo espaço aí, irmão. Valeu. Sucesso para você também. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Precisando, só chamar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, a gente vai estar interagindo aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Eu estou preparando coisas legais aí para vocês. Até o próximo.